Olá, estamos no século XXI. Praticamente tudo mudou com o passar do tempo. O modo como nos comunicamos, o modo como nos locomovemos e até mesmo o modo como comemos foi se alterando. Estamos em um mundo em constante transformação. Mas você já parou para pensar um pouquinho como essas mudanças aconteceram? E que papel essas coisas assumiram hoje? E mais, o que serão delas daqui para frente? É essa a nossa missão, mostrar toda essa relação histórica de diversos temas para melhor compreendê-los. Começa agora o Linha do Tempo. Na biologia, gênero é uma classificação morfológica. Na espécie humana, temos considerado o masculino e o feminino como marcas excludentes. Mas com o passar dos tempos, o termo assumiu outra significação, mais sociológica, cultural, histórica e, por isso mesmo, política. A discussão sobre o conceito de gênero se intensifica com o questionamento do lugar subalternizado das mulheres em sociedades ocidentais. Nas sociedades industriais que começam a se constituir na Europa a partir do século XVIII, mulheres operárias passam a ocupar as fábricas, em situações precárias e muito inferiores ao trabalho dos homens. Do mesmo modo, mulheres das elites econômicas passam a reivindicar o direito ao estudo e participação na vida pública. No século XX, a luta organizada por direitos iguais aos dos homens ganha corpo de fato, o que chamamos de feminismo. Isso acirrou as questões relativas às desigualdades entre os gêneros. Também em meados do mesmo século começa a surgir o movimento homossexual, atualmente conhecido como LGBT. A sigla significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 1969, em Nova York. O fato ficou conhecido como a Rebelião de Stonewall, e a data em que começou, 28 de junho, é celebrada até hoje como Dia Nacional do Orgulho Gay. E para falar sobre este tema, conversamos com Larissa Pelúcio. Olá, sejam bem-vindos ao Linha do Tempo. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês e da professora Larissa Pelúcio pela participação. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Professora, vamos lá. O que se entende por gênero atualmente? Olha, a gente pode dizer que esse é um campo em disputa ainda, né? Como chama a linha do tempo, eu vou fazer uma linha do tempo rapidinho aqui também. Esse conceito, ele começa a ser bastante ventilado e discutido a partir dos anos 80, de fato, né? Pelo feminismo norte-americano, sobretudo, por conta dos Estados Unidos ser uma sociedade multiétnica, vamos dizer assim, ainda que não se reconheça como tal, e que algumas mulheres, dentro das lutas e das discussões feministas, começaram a questionar a centralidade da categoria mulher. Tipo, de que mulher você está falando? Esse feminismo, ele reivindica direitos e transformações sociais para qual grupo, né? Então, essas interrogações que foram muito próprias de um pensamento vivo e muito articulado com os movimentos sociais, como é o feminismo, os feminismos, né? Importante colocar no plural. O conceito de gênero passa a ser um conceito importante para tirar o caráter mais biologizante. Então, o que é mulher? É ter útero, é ter filhos, é ter a possibilidade da gestação. Só que ser mulher é mais que isso. Você é mulher a partir também de um lugar de classe, de um lugar racialmente marcado. Hoje, a gente tem uma percepção de gênero como esse construto social, né? Ser mulher hoje não era igual ser mulher há 40 anos atrás. Ser mulher hoje de classe média, branca, residindo numa cidade de pequeno porte, como professora universitária, é muito diferente de ser uma mulher na periferia, negra, ativista de um movimento social, mãe de 4 filhos, entende? Então, essa dinâmica do social compõe o gênero. Só que a gente também tem uma outra discussão, que vamos dizer, um pouco mais acadêmica, sobre o conceito de gênero, que na nossa sociedade está super imbricado com o conceito de orientação sexual, né? A nossa sociedade é uma sociedade generificada, né? O gênero estrutura tudo. Sabonete tem gênero, né?
A comida tem gênero, a gente vai trabalhando dentro desse binário o tempo todo, e aí a gente começa também a questionar o quanto nesse tipo de percepção coletiva sobre os corpos, sobre os comportamentos, sobre o próprio gênero, nós já não pensamos o próprio sexo como determinante de gênero. E isso é que a gente quer desafiar. Quer dizer, a tua genitália não define teu gênero. É nesse contexto de que a própria genitália muitas vezes não define o gênero que surge o LGBT ou não? Não, não é nesse contexto, porque muitas pessoas, até mesmo engajadas ao movimento que antes não se chamava LGBT, se chamava movimento homossexual, apostaram muitas vezes num certo essencialismo, quer dizer, e eu te explico melhor. Então, ok, eu nasci com pênis, sou menino, quero ser menino, mas mas o meu desejo está dirigido para uma pessoa do mesmo sexo que eu, né? Mas muitas vezes essa cadeia derivativa aí foi pensada também com um certo determinismo. Eu nasci assim, né? A gente até brinca que é meio o gay Lady Gaga, né? Born this way. Então, como se eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Então, como se não tivesse uma série de determinantes sociais, históricos, de disputas políticas que mudam, inclusive, as próprias terminologias, né? Então, essa ideia de que, ok, pode ter uma definição, uma propensão prévia, mas ela só vai ser elaborada num contexto que é cultural, não meramente biológico, né? Então, mesmo dentro do movimento, houve, inclusive, não muito tempo atrás, uma campanha na Itália em que aparecia a foto de um recém-nascido num berçário e aqui, na fitinha de identificação, onde deveria estar o nome da mãe, estava escrito que ele era homossexual, né? Então, de certa forma, o que isso queria dizer era uma campanha do próprio movimento. Dizer, olha, a gente nasce assim e a sociedade precisa estar preparada porque isso é algo que vai acontecer sempre porque está no plano da natureza, entende? Só que isso é perigoso. Por quê? Porque se está no plano da natureza e se nasce assim, eu posso arrumar uma cura, né? E como se a natureza também não fosse culturalmente significada. A natureza não significou sempre a mesma coisa. Até o Renascimento, a natureza era um campo de desconhecimento, de ameaça, de descontrole. A própria sexualidade feminina era associada à natureza pela sua potência produtiva e também incontrolável, digamos assim. No Gênesis, quem é a força sexual não é masculina, não é o Adão, é a Eva, né? A gente só passa a ter uma visão da natureza como esse campo das certezas, da perfeição, depois do iluminismo. Então, a própria ideia de natureza, ela tem as suas marcas históricas, ela tem a sua marca cultural. Então, também centrar determinadas verdades, calcá-las na natureza, como se a natureza pudesse nos absolver. Quer dizer, eu vou ser perdoado porque isso veio, isso é da natureza? Né? É isso, obrigada. Então, eu acho que é bastante arriscado, né? Porque a gente pode estar reiterando os próprios, algumas verdades, muito entre aspas, que legitimam determinados lugares de desprestígio. É por isso que não se usa muito o termo condição sexual, é mais orientação, porque antes falava-se opção, aí também falavam que não era o correto, aí depois também passou a se falar condição, que a pessoa nascia condicionado a isso, e hoje se usa bastante orientação, né? Assim, esses são todos termos em disputa. Eu acho que falar em certo ou errado é a gente entrar num campo valorativo, né, complicado. Mas eu acho que a gente pode pensar naquilo que traduz melhor uma realidade que é dinâmica, né, que está sendo construída e que ajuda a gente a pensar sobre nós mesmos e sobre as nossas relações.
Então, primeiro assim, opção. Não tem uma opção sexual, né? Porque só tem uma, que é ser hétero. Ninguém te pergunta, filho, você quer ser homo ou você quer ser hétero? Né? Você tinha 3 anos, foi para o infantil 1, alguém te perguntou, e a namoradinha? Ninguém te perguntou por um namoradinho. Né? Então, você já vai percebendo, desde muito pequeno, que tem uma gramática de gênero muito binária e que está na fronteira, é perigoso. Né? Então, eu não sei se ele é menino ou menina, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, inclusive em relação às emoções, né? De como externá-las, de como experienciá-las, e você vai percebendo que o lugar meio andrógeno, um pouco híbrido, não é bom, que as pessoas estão sempre tentando te colocar num dos lados da linha, né? E sem permitir que haja, vamos dizer, essa fricção, essa experimentação, sem te colocar em suspeita. Né? Se você manifestar pequenininho uma vontade de, sei lá, brincar de casinha, já, né? E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como a heterossexualidade é frágil, né? Porque se a criança brincar de casinha, pronto, já foi o menino, né? Se a menina brincar de carrinho, pronto, já foi. Então, a gente sabe que não é assim, eu estou caricaturando, mas muitas vezes é essa prática que a gente assiste. Então, voltando à tua pergunta, a questão da orientação, ela deixa um campo melhor para a gente refletir de como a gente orienta nosso desejo sem pensar em condição também. Vamos pensar numa condição extrema, né? Eu fui presa, né? E estou vivendo num cárcere. E ali eu experimento um processo de solidão, de dor, de sofrimento, e só convivo com mulheres. E de repente eu, que sempre me entendi como hétero, que sempre tive meu desejo orientado para um homem, posso me apaixonar por uma mulher, né? E depois que eu sair dali, eu posso me apaixonar por outra mulher. E pode depois também pensar que, puxa vida, tive experiências muito legais com pessoas bem interessantes ou não tive experiências muito boas e me interessar novamente por um homem. Então, não é uma coisa fixa, então não pode ser tratado como uma marca, uma coisa fixa, uma classificação. Sim, até porque muitas vezes eu tenho uma amiga que diz que ela é lésbica com ênfase em hétero, porque em determinados momentos você é coibida até pelo próprio grupo de amigos e amigas em relação aos seus sentimentos. Então, a partir do momento que você diz, olha, eu gosto de menina, eu vou ter coragem de dizer, eu sou lésbica. A partir daí, os meninos e as meninas do teu grupo não vão também exercer uma certa vigilância sobre a sua sexualidade, ainda que eles sejam também gays e lésbicas, né? É um preconceito dentro do próprio grupo. Mas o grupo, ele não veio de Marte, né? As pessoas que compõem os grupos, elas se constituíram dentro de uma sociedade que é heteronormativa, que é sexista, que é super binária em relação a gênero, que faz essa associação super mecânica entre genitália, um gênero e um desejo. Então, não dá para exigir que pelo fato de você ter um desejo orientado para alguém do mesmo sexo, você também tenha todo um conjunto de reflexões muito elaborado sobre a sua própria sexualidade. Até porque a sociedade não te oferece essas ferramentas, essa gramática, esse discurso, né, que não seja que seja fora dos marcos patologizantes, por exemplo. Professora, está ótimo o nosso bate-papo, vamos fazer um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho, continuando a discutir o tema. No bloco anterior do Linha do Tempo, discutimos a questão do gênero e como a causa LGBT entrou neste contexto. O
movimento chegou ao Brasil no final da década de 70. Na ocasião, ele era formado em sua maioria por homens homossexuais. Um exemplo é o Somos, grupo de afirmação homossexual de São Paulo. Na década de 80, a AIDS se espalha e a população LGBT fica mais em evidência. Surgem importantes grupos como o Triângulo Rosa e a Tobá do Rio de Janeiro e o Grupo Gay da Bahia. A luta nesta época é mais concentrada nos direitos civis. Em 90, como os grupos LGBT já haviam se articulado contra a AIDS, eles passam a ser mais reconhecidos pelo próprio governo. É nessa década que se dividem em vários sujeitos internos. Em 1995 ocorre a fundação da primeira e maior rede de organizações LGBT brasileira, a ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis. Ainda hoje, a comunidade LGBT luta por direitos de igualdade, bem como para ter suas singularidades respeitadas. E para entender melhor este tema, continuamos a nossa conversa com Larissa Pelúcio. Estamos de volta com Linha do Tempo. Professora, a gente falou no bloco anterior bastante sobre essa transformação. Eu acho que é inegável falar que as coisas mudaram desde aquela época. Mudou muita coisa, né? Desde que época? Desde a época do passado, quando começou, quando as questões de gêneros eram muito questões biológicas, assim, hoje a gente vê muito isso, mas mudou muita coisa. Eu acho que sim, a gente está, é inegável, nós estamos num processo de franca transformação. Acho que o fato de eu estar aqui, sendo entrevistada, de vocês terem isso como pauta, já mostra, né, que há uma vontade de se discutir, uma visibilização maior e uma busca também por atender a demandas que estão sendo cotidianas para a gente que tem vida comum, não precisa estar na academia, não precisa estar no movimento social. Nós, todas e todos, assim, como membros de uma sociedade, estamos sendo convocadas e convocados a pensar sobre diferença, desigualdade, direitos sexuais, né? E isso, claro que aponta para as transformações, mas quando a gente está falando de transformações num campo que, como eu já mencionei, é estruturante da nossa sociedade, a gente está falando de um campo de intimidade, mas que é um campo político também, né? A sexualidade, ela não é uma questão de quatro paredes, ela é uma questão política, né? Gênero, corpo, sexo, são questões de Estado. O Estado regula, né? Diz se você pode ou não trocar de nome, né? Se você pode ou não passar pelo processo transexualizador. A própria união, né? A própria união. Você não sai de um hospital sem um gênero. Isso é um grande drama para as crianças que nascem com genitália ambígua, que não são poucas, né? Que são hoje chamadas de intersexuais, né? Antes chamava de hermafrodita. Então, quer dizer, muito mais do que no plano da natureza, a gente está tratando de coisas que estão no plano da política. A própria eleição, a última eleição, tratou-se muito, esteve muito em pauta, né? Você vê que um tema que parecia absolutamente doméstico, família, se tornou uma arena de disputa cultural e de disputa política, portanto, né? Do que é a família de verdade, qual que é o arranjo doméstico que merece ter esse nome e o quanto o termo era acionado por alguns candidatos, né, como um termo higienizador das relações, como se nas famílias não houvesse conflito, né, como a família é o primeiro núcleo que a gente aprende a desigualdade, que a gente sente ela, mas que a gente também muitas vezes tem espaço para elaborações e às vezes não. Tanto que nessa questão do gênero e da sexualidade, principalmente da homossexualidade, muitas pessoas não têm no lar um espaço de acolhimento, né? Ao contrário, o lar se torna um lugar hostil para meninos femininos, por exemplo, para meninas mais masculinas. Então, a gente está agora também num processo de repensar que arranjos são esses. Então, é muito flagrante já nessa questão da transformação. Eu, no doutorado, trabalhei muito com travestis, né? Trabalhei com travestis que se prostituem, nem todas as travestis se prostituem. E era muito comum um roteiro de vida relativo à infância, de expulsão de casa, ainda muito jovens mesmo, 10 anos, 12, e com poucas possibilidades e poucas ferramentas para viver uma vida fora do espaço doméstico. E hoje,
passado, eu concluí essa pesquisa em 2007, quer dizer, passado quase 10 anos, a gente já tem uma outra configuração. Tem muito mais travestis na universidade não, desculpa, na escola, né? Uma escola um pouco mais permeável a essa discussão. Isso é muito importante, não só para quebrar círculos de pobreza e de violência, como também para provocar uma coisa que nós precisamos refletir. A gente está convivendo cada vez mais com as diferenças, mas a gente não quer que essas diferenças sejam tratadas sempre na chave da desigualdade, né? Então, a gente fala em igualdade, mas a gente também tem que pensar no direito à diferença, né? Então, quando a gente está no espaço da escola, friccionando as nossas diferenças, mas tendo um cuidado e um discurso que está na sala de aula, está no pátio, está circulando sobre como que a gente vai tratar essas desavenças, como que a gente vai discutir direitos, a gente vai se instrumentalizando, né? E a gente também vai contribuindo para ter uma escola muito mais acolhedora e muito mais formativa para uma sociedade que é cambiante, que está mudando muito rapidamente. Então, sim, a gente está com mudanças, mas essas mudanças que mexem nessas estruturas que a gente julgava tão sedimentadas, né, e tão perenes, provocam também os contradiscursos, provocam, às vezes, algumas iras também, né? Como a gente vê vários políticos, histórias de cura gay. Eu acho muito interessante, professora, no intervalo a gente estava conversando, eu falei para a senhora sobre evolução, e a senhora falou sobre transformação. Existem mesmo alguns regressos hoje, mesmo com tudo mais aberto, discutindo isso mais francamente? Sim, eu acho que uma das coisas, a gente aprendeu a pensar história a partir de um marco positivista, de que a gente vai progredindo e evoluindo como se não tivessem nesse processo perdas, né? Para falar historicamente, o processo de constituição, por exemplo, na nação brasileira, ela está cheia de retrocessos, de perdas, né? Nós tivemos tempos de ditadura, nós tivemos homicídio da população, genocídio de uma população nativa. Com isso se perdeu muitas coisas. Transferindo para as questões do presente, uma das coisas que a gente vê bastante nessa elaboração do contradiscurso e de uma certa ansiedade social porque essas mudanças estão em curso, é o reforço dos binários, dos binarismos. Nunca o mundo das meninas foi tão rosa e dos meninos foi tão azul, né? A gente tem reforçado uma ideia que é perigosa até para a própria heterossexualidade, do tipo, mulheres são de Vênus, homens são de Marte, nós não somos nem do mesmo planeta, né? Então, e reiterando que nós somos absolutamente diferentes, e eu quero perguntar, o que pode ser mais parecido com uma mulher do que um homem, né? Mas a gente vai reiterando essas diferenças e vai criando mundos apartados e contatos hostis. Se tem infantilizado muito as mulheres. E essa infantilização, ela se prolonga a vida adulta. A gente ainda tem uma série de produtos culturais, tipo filmes, novelas, revistas, que reforçam esse lugar infantil mesmo da mulher. Entra numa banca de revista dessas grandes, que a gente pode realmente entrar, né, e procura a parte dedicada para mulheres. Não vai ter nenhuma revista informativa de economia, de política nessa seção. Vai ter noivas, cabelo, corpo, né, fofoca, novela, horóscopo, né? Então, esse é um exemplo muito simples até, né, mas bem do nosso cotidiano, de como a gente continua de maneira bastante sutil, mas muito eficiente, porque ela é sedutora, a reforçar esses lugares, né, de que a mulher só vai ser feliz casando. Então, e eu vi esses dias um filme que chama Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou.
Eu tenho que ver essas coisas porque faz parte do meu trabalho. Eu me diverti vendo o filme, né? Só que eu estava vendo o filme cheia também de filtros e de reflexões, porque eu estou nesse campo de leitura, de elaboração, de pesquisa acadêmica, então estou antenada, digamos assim. Mas ele é absolutamente sedutor, né? E o que acontece quando você acaba de ver o filme? Você quer casar. Para ser feliz, né? Então, por mais que também já tenham transformações aí, porque essa mesma mulher que dedica muita energia para o casamento, ela é autônoma, ela é uma profissional bem-sucedida, ela termina o filme dizendo que ela agora vai fazer as escolhas, né? Então, você entende que a gente tem transformações e permanências e que essas coisas estão se tensionando e que a gente está num processo de franca elaboração de tudo isso, e todos os momentos de transição são momentos difíceis, seja na nossa vida pessoal, seja no plano macrosocial, né? São sempre momentos mais desafiadores e a gente está passando por isso. Então, nós temos alguns retrocessos, sim, né? Eu citei esse, mas a gente pode citar outros em termos do próprio questionamento, das próprias tensões e disputas dentro dos movimentos recém-articulados. O movimento feminista, o ciberfeminismo, por exemplo, que está sendo articulado pelas redes, né? Fazendo desqualificações e enfrentamentos em relação ao feminismo negro ou ao transfeminismo. Então, eu não chamo isso propriamente de retrocesso, mas eu digo que é tudo tão novo, está tudo tão em elaboração, que quando essas disputas são visibilizadas e se intensificam, a gente se fragiliza. E aí há um campo também muito mais, vamos dizer, armado e muito pronto para dizer, olha, essas pessoas não se entendem nem dentro das suas próprias diferenças, né? Então, se pegam elementos para desqualificar lutas que são lutas muito novas, muito recentes e que a gente ainda não está com um instrumental e um vocabulário suficientemente bem trabalhado para fazer os enfrentamentos com uma ala conservadora que já está nesse exercício há décadas. Então tem muito mais força para desqualificar determinadas lutas. A gente já caminhou bastante, mas falta muito para caminhar, né? Mas eu sou bem otimista. Que bom. Professora, eu queria agradecer mais uma vez pela participação da senhora. Eu que agradeço, é uma bela oportunidade e espero ter contribuído de fato. Esperamos contar com a senhora para discutir esses temas mais vezes. Pode contar. O Linha do Tempo de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.